5 horas da tarde, ICL Urgente no ar. Não, você não errou de canal, nem errou de horário. Hoje eu apresentando o programa aqui no lugar do Rodrigo Viana, que está em Montevidéu, direto do Uruguai. Daqui a pouco fala com a gente ao vivo sobre as homenagens ao ex-presidente Pepe Mujica, que nos deixou ontem, na terça-feira. Mas hoje, quarta-feira, estamos aqui para falar sobre as principais notícias do Brasil e do mundo, com muita informação e muita análise. Quem está comigo hoje, nessa quarta-feira, reeditando a dupla de sucesso no Rolê ICL é Laura Couto. Boa tarde, Laura Couto. Tudo bem com você? Boa tarde hoje para você, William. Boa tarde para toda a nossa audiência do ICL Urgente. Laura, vamos começar falando sobre o adeus a Pepe Mujica. Os uruguaios hoje se despedem do ex-presidente que morreu ontem aos 89 anos. Pepe Mujica tratava de um câncer no esôfago desde abril de 2024 e ontem, infelizmente, nos deixou. O nosso enviado especial, Rodrigo Viana, está em Montevidéu, como eu falei para vocês. Daqui a pouquinho o Rodrigo estará ao vivo aqui no ICL Urgente comigo e com a Laura, trazendo mais informações, mas o Rodrigo já preparou um material para a gente desde que ele chegou hoje cedo em Montevidéu. Vamos acompanhar o material enviado pelo Rodrigo. Depois de um longo cortejo pelas ruas de Montevidéu, a gente ouve as palmas aqui em frente ao Palácio Legislativo, onde o corpo de Pepe Mujica está sendo velado. A primeira fase foi reservada para autoridades e para pessoas mais próximas da família de Mujica, e nesse momento, por volta de 3 horas da tarde, o povo começa a entrar para se despedir. Muita gente com bandeiras do MPP, um movimento integrado pelo Pepe Mujica, da Frente Ampla, gente que conviveu com Mujica, e muitos jovens que dizem: Pepe Mujica deixou um exemplo de rebeldia y de militancia para las nuevas generaciones. ¿Qué ha dejado él para nosotros? Sí. Muchas cosas, desde el punto social, lo que él llegó a dejarnos a todos nosotros con sus leyes que fueron muy progresistas, el impulso que le dio a los jóvenes también, el lugar que nos da a cada uno de nosotros como uruguayos y como ciudadanos en general, y bueno, y toda la historia que ha tenido a lo largo de los años hasta el día de ayer, que la verdad me parece muy importante. Y quedan sus luchas, todavía nos quedan un montón, y su legado más que nada, o sea, todo. Lo que él decía dejaba para los jóvenes, ¿no? Seguir con sus causas, organizarse y seguir luchando, y no perder esa rebeldía, ¿no? Que nos mueve por querer cambiar. No momento a gente ouve palmas aqui na entrada do velório. É uma despedida que tem muita tristeza, mas tem uma certa serenidade e em alguns momentos muito orgulho, inclusive de gente de fora do Uruguai. Eu estou aqui do lado de 2 brasileiros, pai e filho, um encontro de gerações aqui, né? Para se despedir do Pepe, é isso? Dar aquele tchau, aquele abraço imaginário ali, mas dar um tchau, um abraço e que as ideias dele fiquem por aí pelo mundo e se espalhem ainda mais. O pai é que trouxe o filho ou o filho é que trouxe o pai para o velório do Pepe? O filho é que trouxe o pai. Para mim, muito mais que uma despedida, um reconhecimento e um desejo que por aqui tem vários Pepes, futuros Pepes Mujicas, para iluminar o mundo. O Rodrigo Viana mandou para a gente agora há pouco, mas a gente vai conversar com o Rodrigo, direto de Montevidéu agora. Rodrigo, boa tarde. Impressionante as imagens, né? Muita gente em Montevidéu para se despedir do Pepe Mujica, que era um homem muito simples, mas ao mesmo tempo, querendo ou não, acabou virando um ícone político e até um ícone da cultura pop. A gente viu várias camisetas com o rosto do Mujica, frases do ex-presidente. Queria que você falasse um pouco sobre o clima aí em Montevidéu. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, William De Luca, boa tarde a Laura Couto, todas e todos que nos acompanham. Eu tentei resumir agora há pouco aí nesse material gravado, né? É claro, é sempre um clima de tristeza, velório é tristeza, mas é um homem de quase 90 anos, então eu sinto também aqui no ar uma serenidade, que é típica do Uruguai, sabe? Assim, uma certa calma, uma certa serenidade na despedida de Mujica, até porque ele deixa um exemplo muito forte, né? Poucos políticos conseguiam casar as palavras com as ações, como fez Pepe Mujica. A gente entrevistou aqui jovens, vocês viram aí, 13 estudantes uruguaias, conversamos com essa família, né? Pai e filho brasileiros do Rio Grande do Sul, que vieram também para a despedida. Nesse momento aqui atrás de mim, esta fila que vocês observam, longuíssima fila, William,
ela vai seguindo até aquela escadaria que dá acesso ao salão nobre, um salão especial aqui do Palácio Legislativo em Montevidéu, onde o corpo está sendo velado. É uma multidão, desce aqui 1, 2 quadras, serpenteia por vários quarteirões aqui próximos ao Legislativo, e eu diria que às 3 horas, quando abriu para o público, né, porque primeiro o velório foi aberto mais para autoridades, às 3 horas tinha menos gente. Agora, fim de tarde, aliás, um fim de tarde belíssimo aqui em Montevidéu, com o sol, temperatura amena, e mais gente vai chegando. A gente observa que do meio da tarde para agora, há muito mais gente se aproximando para a despedida de Pepe Mujica. Como eu disse, não há um clima assim de comoção nervosa, é tristeza, mas com muita serenidade e muito orgulho por parte dos uruguaios, William, em relação ao Pepe Mujica. Se você me permite, William, não sei se você quer trazer alguma questão aí, mas eu ia fazer um resumo do que aconteceu antes da chegada do corpo aqui ao Palácio Legislativo. William. Pode fazer, Rodrigo, pode contar pra gente o clima, né? Você falou um pouco do clima, mas pode fazer esse resumo pra gente também. Exatamente. Então, o corpo de Pepe Mujica chegou aqui no Palácio Legislativo, onde acontece o velório, no começo da tarde. Antes disso, ele percorreu vários pontos importantes da capital uruguaia e, de certa maneira, esse cortejo fúnebre ajudou a contar a história política de Pepe Mujica. Começa o cortejo em frente à sede da Presidência da República, que ele ocupou por 5 anos como presidente, evidentemente. O atual presidente, Yamandu Orsi, que é da mesma linha política de Pepe Mujica, é da Frente Ampla e é do mesmo movimento MPP, Movimento de Participação Popular. Yamandu Orsi, né, fez a despedida ali em frente à sede da presidência. Depois você observa aí as ruas, né, pelas ruas de Montevidéu, um longo cortejo, e ele foi parando, William, em vários pontos que ajudam a contar essa história do Pepe Mujica. Parou na sede do MLN, Movimento de Libertação Nacional Tupamaros. O que era o MLN? Grupo guerrilheiro, do qual fez parte Pepe Mujica nos anos 60, anos 70. Então o corpo parou ali na sede do MLN, que hoje existe, mas é claro, não tem a mesma configuração do passado, até porque estamos em democracia plena aqui no Uruguai. Depois o corpo fez uma outra parada na sede do MPP. Você observa algumas bandeiras que passam aqui atrás de mim, na cor vermelha, são do MPP, que é o Movimento de Participação Popular, que é uma das vertentes da Frente Ampla. Você sabe que aqui no Uruguai a esquerda se organizou na Frente Ampla, que tem Partido Socialista, Partido Comunista, e tem o MPP do Pepe Mujica e do Yamandu Orsi, que é talvez a principal força na Frente Ampla. Então, houve uma parada ali na sede do MPP, e eu visitei também, né, passei rapidamente por ali antes de seguir com o cortejo aqui para o Palácio Legislativo. William, sabe qual é a primeira imagem? A hora que você entra na sede do MPP, a primeira imagem que tem ali numa parede, né, homenageando o Pepe Mujica, uma fotografia, aquela famosa, Pepe ao lado de Lula dentro do Fusquinha azul, o famoso Fusquinha do Pepe Mujica, para você ver a importância que se dá também ao presidente Lula aqui no Uruguai. Quando eu estava aqui fazendo as entrevistas na fila, muitos uruguaios vinham perguntar, né, para mim e para o nosso cinegrafista, o Israel, cadê o Lula? O Lula vem? Eles querem a presença do presidente Lula, eles dizem, eles eram muito parceiros, muito próximos, e a informação que a gente obteve agora há pouquinho é que o presidente Lula, lá da China, confirmou que vem para o velório de Pepe Mujica. Faz uma parada no Brasil, provavelmente muito rápida, e vem amanhã para o segundo dia do velório, já que o velório começou nesta quarta-feira, mas vai se estender até amanhã, no começo da tarde. William, eu conversei com algumas pessoas aqui, tem conversas muito interessantes, eu vou até dar um spoiler aqui, nós vamos preparar um material especial, uma reportagem especial com o legado do Pepe Mujica. Ele não gostava de falar nessa história de legado, porque ele olhava muito para o presente, para o futuro. Mas ele deixa, sim, muita coisa para os jovens e não só para os jovens. Eu conversei agora há pouco com o Mário Carreira. É um cantor da velha guarda, daquela canção de protesto, canção política aqui do Uruguai. Estava aqui na Senhor já, né? E ele é amigo do Pepe Mujica. E ele me contou o seguinte, 5 dias antes da morte, o Pepe me chamou para ir lá na chácara dele, aqui nos arredores de Montevidéu. Eu fui, fiz a visita. O Pepe estava praticamente se despedindo. E sabe o que ele pediu para mim? Cante, meu amigo, cante para mim. Então, um encontro que eu assim, fiquei tentando imaginar, William, a emoção, né? Um
cantor, o Mário Carreira, que é um cantor muito conhecido aqui no Uruguai, ao lado do Pepe Mujica, muito doente, e o ex-presidente pediu que ele cantasse, e então Mário Carreira canta para o ex-presidente e liderança política de toda a América Latina, Pepe Mujica. Segue aqui o velório, a gente vai voltando a qualquer momento com mais informações aqui do Uruguai. 3 dias de luto, né, de luto oficial em Montevidéu, e como eu disse, William, o velório se estende até amanhã, inclusive o Poder Executivo, a presidência aqui do Uruguai, prometeu, enquanto tiver alguém na fila, enquanto tiver um uruguaio ou estrangeiro querendo se despedir, o velório prosseguirá. Mas a princípio eles calculam que até amanhã, começo da tarde, seria suficiente para essa despedida de Pepe Mujica. Que olha a fila imensa, as bandeiras tricolores que às vezes aparecem. O pessoal dizendo aqui, viva Pepe, a moça passando aqui por mim, as bandeiras assim, azul, vermelha e branca, a bandeira azul, vermelha e branca é a bandeira da Frente Ampla, né, que é o partido de Pepe, muito presente aqui também. É isso, a gente trouxe esse material aqui direto de Montevidéu, né, o material gravado também, essas informações ao vivo, e eu volto logo mais, William, no N2, com atualização de notícias e essa despedida do ex-presidente e líder, né, e inspirador de gerações diferentes, Pepe Mujica. William. Rodrigo, eu queria te perguntar sobre a despedida das autoridades políticas do Uruguai. O Uruguai é um dos poucos países da América do Sul onde a gente teve praticamente nenhuma presença da extrema-direita, né? Teve um breve momento onde a direita governou depois da saída do Pepe, mas é um país que ficou imune ao crescimento da extrema-direita, como a Argentina, Paraguai, Chile. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que as lideranças políticas, inclusive de oposição, têm visto aí o legado do Pepe Mujica e têm falado sobre a morte do ex-presidente. É interessante porque o Mujica ajudou a consolidar a ideia democrática no Uruguai, né? É claro, você tem uma direita aqui que não é a direita extremista, é uma direita liberal. O antigo presidente Lacalle Pou é um presidente de direita, mas não é um Bolsonaro, não é um Milei, né? Deu a eleição e passou o mandato com toda a tranquilidade para Yamandu Orsi, que é da Frente Ampla e que é da tradição de esquerda de Pepe Mujica. O Mujica ajudou a consolidar essa ideia. A Frente Ampla é algo muito vitorioso, né? É uma ideia vitoriosa. Olha as bandeiras aqui da Frente Ampla passando pela gente. Essas bandeiras aqui são símbolo da Frente Ampla. É uma ideia muito vitoriosa, né, William? Ela surge nos anos 70, ainda antes da ditadura militar, reunindo todas as forças políticas de esquerda, e depois da ditadura, ex-guerrilheiros como Mujica e como vários outros tupamaros, como eles se intitulavam, aderem à Frente Ampla e dizem, vamos para o combate democrático, né? E aí estabelecem um diálogo, inclusive com a direita tradicional uruguaia. Os dois lados se respeitam e a presença dos presidentes de direita também, dos ex-presidentes de direita do Uruguai, nesta homenagem a Pepe Mujica, Sanguinetti, Lacalle Pou, né? E a Frente Ampla governou por mais tempo nesses últimos anos, 4 mandatos, tá? Está entrando no 4º mandato, foram 3 mandatos seguidos, um mandato de direita do Lacalle Pou e agora o retorno da Frente Ampla com Yamandu Orsi. E o Pepe Mujica dizia, né, vai ser minha última tarefa, passar o bastão e garantir essa vitória, que a gente volte, que a extrema-direita não se instale no Uruguai. E ele conseguiu. Foi a última tarefa, a última grande batalha do Pepe Mujica, travada alguns meses atrás, e o presidente Yamandu Orsi, que ele ajudou a eleger, hoje está homenageando o Mujica aqui dentro. No começo da tarde ele estava ali dentro no Salão Nobre aqui do Palácio Legislativo fazendo esta homenagem, e presidentes e líderes de direita também, o que dá a demonstração do caráter assim de uma democracia consolidada aqui no Uruguai. É diferente, muito diferente o clima em relação ao Brasil e em relação à Argentina, William. Rodrigo Viana, direto de Montevidéu, acompanhando a despedida ao ex-presidente Pepe Mujica. Rodrigo, você volta daqui a pouquinho no N2, junto com a Gabriela Varela e o Chico Sá, meu amigo. Um grande abraço, obrigado pelas informações. Obrigado, William. A gente volta, inclusive, trazendo a fala de Lula
né, da China, ele falou sobre Pepe Mujica, prestou a sua homenagem também. A gente vai trazer tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no N2. Valeu, William, valeu, Laura, todas e todos que nos acompanham. Seguimos por aqui. Grande abraço, Rodrigo. A gente continua aqui agora, eu e Laura Couto. A partir de hoje, os aposentados e pensionistas do INSS já podem pedir a devolução dos valores descontados indevidamente por entidades associativas. O pedido pode ser feito, preste atenção, não caiam em golpe, através do aplicativo Meu INSS, pelo site e pelo telefone 135. Ontem, o órgão notificou cerca de 9 milhões de segurados sobre descontos regulares e agora os beneficiários também podem saber o nome da entidade a qual o desconto está vinculado. Mas tem descobertas novas sobre este esquema de fraudes no INSS. A Laura Couto conta pra gente que novidades são essas, Laura Couto? William, segundo a apuração da jornalista Daniela Lima, da Globo News, a expectativa é que na próxima semana o Tribunal de Contas da União abra um novo processo com uma nova frente de investigação no INSS, dessa vez sobre pagamentos indevidos já identificados em mais de 1,3 milhão de benefícios do abono salarial, o que representa, William, para todo mundo que está assistindo a gente, quase 6% de quase todos os abonos salariais pagos pelo INSS. Também foram apontados pagamentos indevidos de seguro-desemprego, William. Vamos falar agora, Laura, sobre o presidente Lula na China. Não teve torta de climão, pelo menos o presidente Lula não serviu a torta. O presidente assumiu a autoria da pergunta feita sobre o TikTok ao presidente da China, Xi Jinping. Ontem, veículos de imprensa brasileiros noticiaram que a pergunta feita a Xi Jinping tinha sido feita pela primeira-dama, pela Janja, e que teria causado constrangimento em um jantar fechado. O presidente Lula negou o mal-estar e afirmou que apenas pediu que a China enviasse ao Brasil uma pessoa da confiança do governo chinês para discutir a questão digital, em especial o TikTok. O TikTok que a sede fica em Hong Kong e região da China. O presidente ainda defendeu a regulamentação das redes digitais, lembrando incidentes envolvendo intolerância contra mulheres e violações contra crianças. A fala aconteceu hoje em uma coletiva de imprensa na China. Vamos conferir um trecho dessa coletiva do presidente Lula. Eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. O companheiro Xi Jinping, se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Laura, parece que o presidente Lula ficou muito incomodado com o vazamento da conversa para a imprensa. Você tem mais informações para a gente sobre esse vazamento e sobre o incômodo do presidente. Exatamente, William. O presidente criticou esse vazamento que aconteceu em um jantar fechado com o Xi Jinping e ele usou a palavra pachorra para classificar o que aconteceu. Eu trouxe aqui a fala dele, abre aspas. Eu acho estranho como essa pergunta chegou na imprensa, porque só os meus ministros estavam lá, além do senador Davi Alcolumbre e do deputado Elmar Nascimento. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve em um jantar muito confidencial e pessoal. O Lula ainda disse que se algum ministro tivesse se incomodado com a conversa, ele teria autorizado que ele saísse da sala, William. Mas não é só de climão que viveu a passagem do presidente Lula pela China, Laura. Outro destaque foi a fala da guerra das tarifas recíprocas. Segundo o presidente, o novo acordo entre China e Estados Unidos para mitigar o tarifaço mútuo é, abre aspas, uma demonstração pura e simples de que tudo seria mais fácil se antes de anunciar de forma unilateral as taxações, os Estados Unidos tivessem conversado com a China. Aí sim, a gente teve mais tensão, Laura. O enviado do presidente para a América Latina, o Maurício Claver Carone, questionou os acordos fechados pelo presidente Lula na China. Você tem mais informações sobre essas críticas, né, Laura? Conta pra gente. O Claver Carone, ele criticou a viagem do presidente Lula à China. Ele alertou, segundo ele, o Brasil é um país sofisticado,
Não caiam no jogo da China para o desenvolvimento, não caiam nesse golpe. Além disso, ele afirmou que os acordos do Brasil com a China que foram firmados nessa viagem do Lula para o país são uma armadilha e que não compensam o que ele disse de amanhã. O enviado do Trump ainda garantiu que existe sim espaço para que a Casa Branca negocie as tarifas com o Brasil, mas não garantiu que os Estados Unidos vão reduzir as taxas abaixo de 10%. Ele ressaltou ainda que essas tarifas não têm ideologias por trás, William. 5 horas e 19 minutos, Laura, vamos falar agora sobre CPI das bets. Se jogar uma lona em cima, vira circo. Hoje foi mais um dia tumultuado no Senado por conta da CPI das apostas esportivas, que ouviu influenciadores digitais que fizeram ou fazem propaganda para essas casas de aposta. Depois da influenciadora Virgínia Fonseca, que teve que fazer selfies com os senadores lá na CPI das bets, hoje foi a vez de Rico Melquiades ser questionado pelos senadores. Ele, vencedor da Fazenda 13, o reality show da Record, e tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. A senadora Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, que é relatora da CPI, pediu para que o influenciador mostrasse como se joga o jogo do Tigrinho. Acompanhem. Aí o Tigrinho soltou a carta. O Tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. Se ele completar aqui, eu ganho. Então tá. Completou. Você ganhou. Aí eu ganhei R$120. Aí eu paro ou continuo. Aí no caso que eu vou fazer. Foi um grande ganho. Aí eu paro a rodada, pronto. Vamos jogar cobrinha agora? Eu não quero mais jogar. Mas eu gostaria que você nos mostrasse. Não, mas só que aí eu tô induzindo o pessoal a estar jogando. Gente, eu não quero. Eu fiz o ganho, eu não quero mais jogar. Acho curioso ele dizer que estava incentivando as pessoas a jogarem, falando aí na CPI, né? Ele que faz propaganda de casas de apostas, na verdade, incentiva as pessoas nas suas redes sociais. O Rico Melquiades, que foi ouvido pela CPI das bets nessa quarta-feira. Vamos falar agora sobre Bolsonaro. O ex-presidente e réu por tentativa de golpe de Estado também foi ouvido, dessa vez numa entrevista ao portal UOL, entrevista longa, quase 3 horas de entrevista, e Bolsonaro comentou as principais denúncias contra ele, suas reuniões com generais investigados pela PGR e agora réus, além de temas como anistia, fraude no INSS, relação do Brasil com a China e outros assuntos. A gente trouxe aqui alguns destaques dessa entrevista. Vamos começar com o Bolsonaro falando sobre pena de morte. Abre aspas, para mim é pena de morte, no caso ser condenado pelo STF. Política e física. Entendo que não tenho mais condições de encarar um presídio, na situação que estão essas pessoas humildes aí, presas sem crimes. Bolsonaro também falou sobre Mauro Cid, diz Bolsonaro. Abre aspas, ele foi torturado, não vou dizer que ele mentiu. Chegou o ponto do Alexandre de Moraes interrogar o Mauro Cid e ele falar, olha o teu pai, tua esposa, olha a tua filha. Você pode fazer delação nessas circunstâncias? Acho curioso, Laura Couto, que o Bolsonaro já falou publicamente algumas vezes sobre defender tortura. O Bolsonaro defendeu publicamente tortura de investigados, de pessoas suspeitas de cometer crimes, mas agora acha que perguntas feitas por um ministro do STF seriam tortura, Laura Couto. Você tem mais destaques, além desses dois que eu trouxe aí do Bolsonaro. Pois é, William, mas não dá para esperar nada do Bolsonaro, né? Eu trouxe aqui mais alguns absurdos que ele disse. Ele responsabilizou a esquerda pelos atos do 8 de janeiro e acusou o ministro Alexandre de Moraes de perseguição. Vou ler aqui o primeiro trecho, ele disse, abre aspas, com Moraes parece uma coisa mais pessoal. Eu não consigo entender essa gana persecutória. Ele está comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto ou setembro. Eu costumo dizer, se sou tão culpado assim, por que não conseguir o devido processo legal? O Bolsonaro, como eu disse, também culpou a esquerda pelo 8 de janeiro. Ele disse, um dos crimes que estou enquadrado é depredação de patrimônio. Como é que posso depredar patrimônio se eu estava na Disney? Onde o Lula estava no 8 de janeiro, estava em Araraquara. O que ele estava fazendo em Araraquara? Ficar fora do teatro que foi armado em Brasília. Nada mais do que isso, William. Na verdade, só ajudando a desmentir, né, Laura, as fake news, o presidente Lula estava visitando Araraquara, que tinha sido atingido por fortes enchentes nos dias anteriores e por isso estava visitando a cidade que, inclusive, o prefeito à época era o Edinho Silva, cotado a ser o próximo presidente do Partido dos Trabalhadores. Além disso, Laura, a defesa do Bolsonaro também teve destaque nessa quarta-feira. Os advogados
do ex-presidente solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes o cancelamento das audiências de testemunhas no processo que investiga a participação do Bolsonaro em uma suposta tentativa de golpe de Estado. As testemunhas começariam a ser ouvidas na próxima segunda-feira, dia 19. A defesa requisitou o cancelamento das oitivas, alegando a necessidade de mais tempo para análise detalhada dos documentos. Segundo advogados do ex-presidente, a equipe de defesa ainda não teve acesso integral às provas. Falando ainda sobre golpistas, temos mais alguns minutos de programa para falar sobre Hugo Motta. O presidente da Câmara dos Deputados criticou o STF nessa quarta-feira porque o Supremo derrubou a decisão da Câmara dos Deputados sobre o deputado Alexandre Ramagem, num julgamento virtual, no qual participaram 5 ministros do Supremo. Para quem não lembra, na semana passada, o STF derrubou uma decisão da Câmara de suspender a investigação contra Alexandre Ramagem no inquérito da tentativa de golpe, e muitos juristas acreditam que essa tentativa acabaria derrubando o processo inteiro e não só o processo contra o Ramagem. Então seria aí uma saída de anistia para o Bolsonaro, para os generais e para os demais investigados. Laura Couto, você tem mais informações aí sobre essa fala, pelo menos complicada, de Hugo Motta. William, Hugo Motta afirmou que a Câmara recorreu da decisão da primeira turma do STF, pedindo que o caso fosse analisado pelo plenário físico e com os 11 ministros. O Motta disse ter comunicado o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, pessoalmente em Nova York, onde os dois cumprem agendas nesta Brazilian Week. Mesmo assim, o Motta negou que o recurso signifique um embate entre a Câmara e o Supremo e afirmou que os dois poderes têm uma boa relação, marcada por diálogo e respeito, William. Aparentemente, hoje aqui no Urgente, Laura, a gente tem uma editoria de golpistas, né? Vamos falar sobre mais um deles, golpistas e bolsonaristas, né, para ser justo. Vamos falar sobre o Rodrigo Manga, sobre o prefeito de Sorocaba. O Ministério Público tornou réu o prefeito, a Justiça de São Paulo acatou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga, do Republicanos, muito popular nas redes sociais por fazer vídeos para o TikTok, para o Instagram, para as redes sociais. Ele virou réu por improbidade administrativa. A ação apura suspeitas de superfaturamento na compra de lousas digitais. E não é essa a única denúncia contra o Manga. Tem uma série de denúncias que estão tramitando na Justiça contra o prefeito de Sorocaba. O ex-secretário de Educação do município, Márcio Carrara, também é alvo da decisão. Laura Couto, será que vai ter vídeo no TikTok do Rodrigo Manga falando sobre ter virado réu por improbidade administrativa? Eu não duvido nada, William. Não duvido nada que o Manga publique algum vídeo falando sobre isso. Mas vou trazer alguns detalhes sobre o que aconteceu. A ação contra o Rodrigo Manga diz respeito à compra de 1.188 lousas digitais em 2021. Quando o Manga estava no seu primeiro mandato como prefeito de Sorocaba. De acordo com o documento da investigação, a cada R$4 gastos na aquisição do material, R$1 teria sido superfaturado. Para você ter uma noção, para todo mundo que está nos assistindo, enquanto em Sorocaba cada lousa custou R$26 mil, outra cidade pagou R$16 mil pelo mesmo produto para a mesma empresa. O contrato custou no total R$46 milhões. Os promotores do Ministério Público de São Paulo pediram o bloqueio dos bens do prefeito Rodrigo Manga. William. O William, viu? O Rodrigo é o outro. Tô brincando, é que é muito Rodrigo, né, Laura? Rodrigo Manga, Rodrigo Viana, mas tudo bem. Eu vou te perdoar. Vamos falar sobre mais golpista, Laura Couto? Vamos falar sobre o Oswaldo Eustáquio. A AGU vai recorrer à decisão da Audiência Nacional da Espanha, que negou pela segunda vez a extradição do blogueiro bolsonarista e contumaz divulgador de notícias falsas, Oswaldo Eustáquio Filho. A Justiça Espanhola já tinha rejeitado o primeiro recurso do governo brasileiro em abril, alegando que o pedido era improcedente. Dessa vez, a Justiça Espanhola alegou que o Brasil não recorreu no prazo oportuno. Por enquanto, o Rodrigo Eustáquio, você viu, Laura? Eu fui te criticar, acabou chegando em mim. O Oswaldo Eustáquio aparentemente vai continuando foragido na Espanha da Justiça Brasileira, Laura. Pois é, a AGU ressaltou que deve-se adotar todas as medidas cabíveis para permitir a extradição do Oswaldo Eustáquio para o Brasil. O órgão vai entrar com um recurso através de um advogado que vai ser contratado na Espanha pelo Itamaraty para representar os interesses do Brasil no processo. Agora, vale lembrar que o blogueiro Oswaldo Eustáquio ele possui um pedido de prisão e ele está foragido do Brasil desde dezembro de 2022, né, William?
É isso, Laura. Enquanto isso, ele vai ficando foragido na Espanha, longe das garras da justiça brasileira. Tem muito brasileiro golpista, inclusive, foragido nos Estados Unidos, na Espanha. Vamos torcer para que eles venham enfrentar aqui as consequências das suas ações. Laura Couto, muito obrigado pela companhia hoje. Hoje, amanhã e sexta-feira estaremos juntos aqui no ICL Urgente. Eu, você e nossa audiência. Eu que agradeço, Will. Tchau, tchau. Até amanhã. Vou aproveitar antes da gente chamar o N2 com a Gabriela Varela e o Chico Sá, que está belíssimamente vestido, como vocês viram atrás aí da Laura Couto. A gente tem a segunda turma da pós-graduação do ICL. Vocês sabem, eu sou aluno aqui da pós-graduação do ICL, então seja meu calouro aqui na segunda turma, já que eu sou aluno da primeira turma da nossa pós. Em parceria com a FESP-SP, mais de 4 mil alunos já entraram na primeira turma e agora é a sua chance de entrar na segunda turma dessa pós-graduação para entender o Brasil. A pós-graduação Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Importante para você entender como a gente chegou até aqui. Eu sempre digo que o ICL Notícias ajuda a gente a entender o Brasil hoje, mas para entender como a gente chegou até aqui é importante estudar. E a gente estuda nessa pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, para você sentir o clima, as disciplinas, professores e ter um gostinho, uma degustação de como é essa pós-graduação. Quinta-feira, conhecido popularmente como amanhã, 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula magna ao vivo com o professor Gessé Souza, um dos principais sociólogos do país, e também com o nosso querido Eduardo Moreira, a partir das 8 horas da noite. E para você garantir a sua vaga nessa aula magna, é fácil, é de graça. Você vai levar 3 segundos para se inscrever em iclurgente.com.br. Participe, tire suas dúvidas. Tenho certeza que você vai sair matriculado dessa aula magna na pós-graduação do ICL. E com isso a gente encerra o ICL Urgente dessa quarta-feira. Fique agora com Gabriela Varela, Chico Sá, grande elenco do ICL Notícias, segunda edição. Eu volto amanhã aqui substituindo ainda o Rodrigo Viana. Até mais. É amanhã. A aula inaugural da segunda turma da pós-ICL acontece dia 15 de maio, às 20 horas. É comigo, Gessé Souza. Vamos discutir com profundidade as raízes do nosso atraso, desmontar mitos e revelar como as elites constroem narrativas para manter os seus privilégios. Vai ser forte. Respeitável e admirável público do Provocação Histórica e do Instituto Conhecimento Liberta. Eu tive a oportunidade aqui de bater um papo com o Michel Geman, sociólogo, pesquisador do antissemitismo no mundo, especialista no atual conflito do Estado de Israel, do genocídio provocado pelo Estado de Israel contra o povo palestino. E o Michel Geman veio falar para a gente aqui da entrevista que ele fez com um deputado comunista de Israel, um deputado do Partido Comunista de Israel, que é uma voz dissonante no parlamento de Israel contra o genocídio praticado por Netanyahu e seus asseclas. Portanto, Michel Geman, no Provocação Histórica, falando da sua entrevista com Ofer Kassif, que é esse deputado do Partido Comunista de Israel. Vocês vão ter aqui, portanto, uma prosa introdutória com o Michel Geman e depois vão assistir a entrevista que ele fez exclusiva aqui para o Provocação Histórica com o deputado Ofer Kassif. Venham para o Provocação Histórica, conto com vocês e até já.